Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, farmacologia, e hoje estaremos dando sequência, prosseguimento aos nossos estudos sobre esta parte, essa divisão da ciência que estuda a administração de drogas nos seres vivos, seres humanos, que é, como pontuado, a farmacologia. Mais precisamente, iremos abordar nesta aula, eu vou denominar neste aulão bem abrangente, vamos discutir a farmacologia utilizada no sistema cardiovascular, lógico que de forma sucinta, concisa, breve, né? A farmacologia utilizada no sistema endócrino, dentro do mesmo raciocínio, e a farmacologia utilizada no sistema nervoso central, entendendo, lógico, que esses assuntos não poderão ser esgotados, por esta ser apenas uma simples abordagem introdutória aos temas. E não se esqueçam, como já também pontuado, comentado anteriormente, que a farmacologia trabalha com conhecimento cumulativo, é construído de forma cíclica e espiral. Acessamos, abordamos constantemente conceitos já discutidos em outros momentos e às vezes são necessários conhecimentos de outras matérias, de outras disciplinas para a compreensão da farmacologia. Então já sabemos que é necessário um grande esforço para atingirmos nosso alvo. Então vamos lá? Quando eu falar sobre farmacologia utilizada no sistema cardiovascular, e aí vamos discutir um pouco sobre as drogas inotrópicas e vasopressoras, já vou abordar esse tema. Mais precisamente, vou pontuar um pouco sobre os agentes simpático-miméticos. Também vou discutir, então, como pontuado com os senhores, a farmacologia utilizada no sistema endócrino. Mais precisamente, vou abordar a síndrome, o diabetes e dislipidemias, também de uma forma sucinta, breve, concisa. E vou discutir com os senhores um terceiro grande bloco, um terceiro grande tema, não é? A farmacologia utilizada no sistema nervoso central. E daí vamos falar um pouco, vamos conceituar, né? Sobre a ansiedade, depressão, epilepsia, a psicose. E dentro da psicose vou falar um pouquinho sobre a esquizofrenia, Parkinson, Alzheimer e o uso abusivo de drogas. E também vamos conceituar, por exemplo, exemplificar neurotransmissores. Então vamos lá, comigo aqui na tela, farmacologia. Hoje vamos então começar discutindo drogas que atuam no sistema cardiovascular. De forma inicial, gostaria de colocar essa conceituação, essa definição para os senhores e senhoras acompanharem comigo sobre homeostase, condição de relativa estabilidade, da qual o organismo necessita para quê? Para realizar suas funções de forma adequada para o equilíbrio do corpo. Por que eu coloquei essa definição de homeostase? Porque eu gostaria que os senhores entendessem que quando eu perco essa homeostase, eu perco essa condição relativa de estabilidade da qual o organismo necessita para realizar suas funções de forma adequada, é uma justificativa para que eu faça uma abordagem farmacológica, tá? Aonde? Em diversos locais do corpo. Neste aulão, nesta aula, nós vamos estar discutindo abordagens farmacológicas utilizadas no sistema cardiovascular, abordagens farmacológicas utilizadas no sistema endócrino, abordagens farmacológicas utilizadas no sistema nervoso central, buscando que a gente mantenha a homeostase. Bem, então deve ficar claro para os senhores que dentro de uma ciência que também acompanha e anda lado a lado com a farmacologia, a patologia, nós dividimos a patologia em dois grandes blocos, a patologia geral e a patologia de órgãos e sistemas. Hoje nós vamos estar, então, abordando nesse aulão a farmacologia utilizada nos sistemas, no caso, né, dentro dessa visão da patologia especial, né? Nós vamos estar abordando a farmacologia utilizada no sistema cardiovascular, no sistema endócrino e no sistema nervoso central. Aqui uma rápida, bem breve, sucinta, concisa revisão do sistema nervoso, tá? Bem, então nós pensamos no sistema nervoso, a grosso modo, dividindo ele em central e periférico. Quando falamos de sistema nervoso central, certo? Nós estamos falando de uma atuação a nível de cérebro e medula espinal, tá?
e eu vou discutir um pouquinho daí com os senhores dentro dessa visão do sistema nervoso central. Vai ser a última parte desta aula. Eu vou discutir drogas, a farmacologia utilizada no sistema nervoso central, e daí nós vamos discutir ansiedade, depressão, epilepsia, psicose, esquizofrenia, Parkinson, Alzheimer, uso abusivo de drogas, tá? E quando nós falarmos de sistema periférico, que é onde eu vou começar as nossas discussões, nós vamos dividi-la, a grosso modo, numa parte voluntária e numa parte involuntária, né? Na parte voluntária somática e na parte involuntária autônoma. E na parte involuntária, nessa divisão, nessa classificação, nessa categorização autônoma, nós podemos também classificá-la, subdividi-la em simpática e parasimpática, como já é de conhecimento dos senhores e senhoras. Aqui uma imagem para que vocês observem localização de fibras e também tamanho das fibras, não é? Do simpático e parasimpático. Quando nós falamos, então, do sistema simpático, nós estamos falando de uma fibra pré-ganglionar curta, simpático pré-ganglionar curta, pós-ganglionar longa. Quando falamos do parasimpático, os senhores estão observando nessa imagem à esquerda, nós estamos falando de uma fibra pré-ganglionar longa, pós-ganglionar curta, certo? Aqui tem um quadro para resumir isso que nós estamos abordando. Então, simpático pré-ganglionar curta, pós-ganglionar longa, e os mediadores químicos, os neurotransmissores, né? Pré-ganglionar acetilcolina, pós-ganglionar noradrenalina. No parasimpático, falei do simpático, agora o parasimpático, pré-ganglionar longa, pós-ganglionar curta, tamanho da fibra, e o neurotransmissor pré-ganglionar acetilcolina, pós-ganglionar acetilcolina. Bem, eu gostaria que os senhores observassem comigo esta imagem, porque nós tomamos a liberdade, eu tomei a liberdade de categorizar, de dividir as drogas que atuam no sistema cardiovascular em 9 classes, em 9 grupos, em 9 categorizações. Eu vou abordar apenas as drogas inotrópicas e vasopressores, e ao seu tempo, atempadamente, num futuro próximo, eu irei abordar esses outros 8 itens, tá? Mas elas estão categorizadas, classificadas, as drogas que atuam no sistema cardiovascular, atuando sobre, acabamos de discutir sobre o sistema simpático, o sistema parasimpático de uma forma direta ou indireta, tá? Mas elas estão classificadas em 9 grupos e eu vou descrevê-los e vou abordar. Eu preparei aqui 3 lâminas para discutir o número 1. Bem, então as drogas estão classificadas, categorizadas em drogas 1, inotrópicas e vasopressores. O que é uma droga inotrópica? Atua na força de contração cardíaca, aumentando ou diminuindo. Vasopressores, o que são drogas vasopressores? Atuam na pressão arterial, por exemplo, aumentando a resistência vascular periférica, ou também podem aumentar a resistência vascular sistêmica, tá? Então, estas são a classe das drogas inotrópicas e vasopressores, que eu já vou falar um pouquinho mais detalhadamente sobre elas. Eu quero colocar essas outras 8 classificações para que os senhores já vão entrando em contato e as mentalizem. No futuro próximo, eu vou fazer uma aula sobre isso. Antagonista, segunda classe de drogas que atuam no sistema cardiovascular, antagonista dos receptores alfa e beta adrenérgico, ou seja, os simpatolíticos. O número 1, nós temos os simpático-miméticos, que atuam, que mimetizam o sistema simpático, ou seja, que imitam o simpático. Classe 2, antagonista dos receptores alfa e beta adrenérgicos, ou seja, simpatolíticos, que quebram o simpático. 3, bloqueadores do canal de cálcio. 4, inibidores da ECA, da enzima conversora de angiotensina, inibem o metabolismo, a degradação de bradicinina e produzem também vasodilatação com isso. Os 5, antagonistas da angiotensina 2. 6, agonistas alfa-2 adrenérgicos. 7, vasodilatadores periféricos.
8 antiarrítmicos, e aqui como nono item, também atuando na volemia, os diuréticos, que também podemos considerá-los que agem como antihipertensivos. Comigo aqui na tela, inotrópicos e vasopressores, como pontuado, drogas que atuam na força de contração cardíaca e drogas também que podem, por exemplo, atuar, os vasopressores, atuar na resistência vascular periférica, não é? Os inotrópicos e vasopressores, quando falamos de inotrópicos e vasopressores, imediatamente somos remetidos ao quê? Aos agentes simpático-miméticos, mais precisamente as catecoaminas, tá? Então, agentes simpático-miméticos, o que são? Atuam sobre os receptores adrenérgicos, alfa e beta, direta ou indiretamente os estimulando. Então, catecoaminas endógenas, por exemplo, vamos citar, temos 3 exemplos dispostos, a adrenalina, noradrenalina e dopamina, que são o quê? Agentes inotrópicos e vasopressores. As catecoaminas sintéticas, isoproterenol e dobutamina, e as não catecoaminas sintéticas, efedrina, metaraminol e a fenilefrina. O que é uma catecoamina, por favor? Catecoamina é uma amina, um composto orgânico que tem um grupo catecol e uma cadeia lateral de amina. Bem, ainda dentro desse contexto dos agentes simpático-miméticos, nós acabamos de pontuar com os senhores que eles podem ser considerados uma forma de categorizá-los catecoaminas endógenas, sintéticas e não catecoaminas sintéticas. Uma outra forma de categorizá-los é quanto ao mecanismo de ação: ação direta, ação indireta e ação mista. Certo? Ação direta, atua no receptor adrenérgico. Quais são exemplos? Adrenalina, noradrenalina, isoproterenol, dobutamina e fenefrina. Uma outra forma de categorizá-los quanto à mecanização é a de ação indireta, estimula a liberação de neurotransmissores adrenérgicos, por exemplo, as anfetaminas, e também nós temos, quanto à classificação do mecanismo de ação mista, ação direta e indireta, dopamina, efedrina e metaraminol. Gente, acabamos de discutir um pouquinho sobre drogas que atuam no sistema cardiovascular, dividi em 9 itens. Dentro desses itens, pincei as drogas inotrópicas e vasopressoras. Dentro das drogas inotrópicas e vasopressoras, eu pontuei para vocês os agentes simpático-miméticos, mais precisamente as catecoaminas e não catecoaminas sintéticas, e também a subdividi-las de forma ação direta, indireta e de ação mista. Agora comigo eu quero fazer, como pontuei com vocês, nós vamos discutir de forma concisa, breve, sucinta, mas vamos fazer uma aula, um aulão introdutório sobre farmacologia utilizada no sistema cardiovascular, e aí eu tomei a liberdade de pontuar com os senhores sobre essas divisões das drogas que atuam no sistema cardiovascular. Também disse aos senhores que vamos discutir um pouquinho sobre o sistema endócrino, um pouco sobre o sistema endócrino, uma revisão de forma bem rápida aqui com os senhores, tá? Sistema endócrino, então os senhores se lembram que nós temos lá o nosso termostato hipotálamo através do eixo hipotálamo hipofisário atuando sobre a hipófise ou pituitário, glândula mestre, a pituitária, a hipófise ou glândula mestre, nós temos ela dividida, né, no lóbulo anterior, a adenopófise, no lóbulo posterior, a neurohipófise. Temos como seus produtos, né, estes hormônios, o GH, o hormônio de crescimento produzido pela adenopófise, o TSH, também pela adenopófise, o hormônio tiroestimulante, o FSH, o hormônio folículo estimulante produzido pela adenopófise, o hormônio luteinizante pela adenopófise, a prolactina pela adenopófise e o hormônio adenocorticotrópico também produzido pela adenopófise. Então, pontuei sobre 5 itens produzidos pela adenopófise, pela parte anterior, e pela parte posterior nós temos ocitocina e o hormônio antidiurético. E depois todos os desdobramentos aonde eles atuam. Gostaria de pontuar que pâncreas e paratireoide não são abordados diretamente pela hipófise. Pâncreas produzindo insulina e glucagon, né? Insulina pelas células beta das ilhotas de Langer, o glucagon pelas células alfa das ilhotas de Langer, né? E a paratireoide que produz o paratohormônio. Então está aqui disposto de uma forma bem sucinta, breve, o nosso sistema endócrino,
e eu gostaria de pontuar com os senhores sobre a fisiopatologia do diabetes e algumas medicações utilizadas para tratamento, para controle do diabetes, né? Então, aqui, dentro desse aulão, desse contexto que nós estamos discutindo, já pontuei com os senhores a farmacologia utilizada no sistema cardiovascular, fiz a categorização, né? Dividi essas drogas em 9 grandes blocos, né? Classes, e pontuei com os senhores os inotrópicos e vasopressores, mais precisamente discuti com os senhores as catecolaminas. Agora, de forma sequencial, estamos discutindo um pouquinho da atuação do sistema endócrino. Vou falar da fisiopatologia aqui do diabetes e vou discutir um pouquinho sobre as dislipidemias, tá? Então, vamos lá, gente. Eu desejo pontuar apenas que, quanto ao controle da liberação da insulina, os senhores estão observando nessa imagem, o aumento da glicose, por exemplo, devido à alimentação, né? Os senhores estão observando aí na imagem da esquerda, estimula receptores GLUT2 das células pancreáticas a receberem a glicose, perdão, certo? E com o desdobramento dessa entrada de glicose, se fecham os canais de potássio e promovem a despolarização das células beta do pâncreas. Com esses canais fechados, a quantidade de cálcio dentro da célula aumenta, ocorre então a abertura dos canais de cálcio, né? Fechamento do canal de potássio, abertura dos canais de cálcio, certo? Isso estimula o quê? A exocitose dos grânulos de insulina, que é o mecanismo de ação, que eu já vou citar, um dos medicamentos utilizados para controle do diabetes, manutenção do diabetes, são a sulfonilureas, mecanismo de ação da sulfonilureas. Dentro desse contexto, agora, certo, com a insulina liberada, os senhores estão observando agora na imagem da direita, agora com a insulina liberada, então houve essa exocitose dos grânulos de insulina, né? A insulina liberada, os tecidos insulinos dependentes, em particular o tecido muscular e adiposo, agora vão o quê? Se valer desta insulina para utilizar a glicose como fonte energética dentro daquele processo já conhecido. A insulina é recebida por seu receptor de membrana, produz fosforilação do receptor GLUT4, que está armazenado aonde, o GLUT4? No citoplasma das células dependentes de insulina, e ocorre o que? A translocação do mesmo para a superfície celular para que ocorra por ele, através dele, né, a captação de glicose. Gostaria de citar alguns nomes, por exemplo, a cloropropamida, né, o diabinese, o mecanismo de ação dele qual é? Estimula a síntese e liberação de insulina endógena, efeito dependente das células beta, né, como discutido aqui com os senhores já. Reação adversa, principalmente reação adversa da cloropropamida, como ela estimula a liberação da insulina endógena, a hipoglicemia. A glibenclamida também diminui a glicose pelos mesmos mecanismos das outras sulfonilureias que eu acabei de discutir com os senhores. Temos também uma medicação chamada metformina, que eu gostaria que os senhores guardassem o nome dela. E também gostaria de pontuar com os senhores que temos as insulinas, as diferentes insulinas, a mais conhecida ANPH, mas também temos, por exemplo, a insulina rápida, a insulina glargina e outros produtos que também são utilizados no controle e combate do diabetes. Comigo aqui na tela, vou discutir um pouquinho das dislipidemias com os senhores. Mais precisamente, eu gostaria de abordar com os senhores, quando falamos sobre dislipidemias, né? Eu quero fazer uma introdução aqui e discutir com os senhores aquela tríade, a tríade de possíveis doenças do sistema cardiovascular produzidos pelo aumento desse perfil lipídico no organismo do paciente, tá? Então, eu desejo pontuar que quanto ao controle das gorduras, né? Elas são fontes de energia para o corpo e cumprem também outras funções, por exemplo, como participar da construção de células, manter a temperatura do corpo, proteger os nossos órgãos vitais, transportar vitaminas e compor as enzimas, hormônios e substâncias que auxiliam o sistema imunológico. Devemos entender que o seu excesso é prejudicial, ele é deletério, né? Eu só quero também pontuar que o colesterol é um tipo de gordura que circula na corrente sanguínea, ele é vital para o corpo humano, por ser um componente essencial das membranas celulares que garante a sua permeabilidade e fluidez. Além disso, ele é essencial para a produção de vários hormônios, produção de vitamina D e ácidos biliares.
só não percam de o raciocínio, que aproximadamente 70% do colesterol em nosso organismo é fabricado no fígado, dentro do próprio organismo, e outros 30% vêm da dieta. Então, por isso, muitas vezes a pessoa apresenta algum tipo de dislipidemia, é necessário entrar com intervenção farmacológica, porque não é só da alimentação que ele provém, né? Eu quero pontuar com os senhores medicamentos utilizados nas dislipidemias, nessas alterações, alguns nomes aqui só para os senhores irem tendo um contato inicial: simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina, ciprofibrato, fenofibrato. Comigo aqui na tela, eu quero só que os senhores guardem comigo aqui. Nós temos uma possível tríade, essa é a ideia da medicina funcional, tá? Uma tríade, a fisiopatologia das doenças do sistema cardiovascular. Então, bem, de disfunções endoteliais, né? Então, pelo aumento, pela desregulação desse perfil lipídico, nós teríamos a formação de placas de ateroma. Então, através do quê? A pessoa precisaria estar apresentando estresse oxidativo, um processo inflamatório e a disfunção imune. Eu não vou avançar muito na discussão hoje, mas eu poderia ter, dentro deste contexto, o quê? Eu tenho o LDL, que por estes fatores, pelo estresse oxidativo, processo inflamatório, por exemplo, uma inflamação, a pessoa que é diabética tem constantemente seu organismo inflamado, tá? Suas células inflamadas. Quando ela é um diabético descontrolado, né? Então eu tenho estresse oxidativo, eu tenho a disfunção imune, por exemplo, que eu acabei de citar, a inflamação que eu acabei de citar, e uma disfunção imune. O que é que acontece? O LDL, ele vai ser oxidado, esse LDL vai penetrar em estrias do vaso, esse LDL vai ser reconhecido por uma célula do nosso sistema imunológico chamada monócito, que a nível de tecido, fora da circulação, ele vai se chamar macrófago. Então, esse macrófago vai fagocitar esse LDL e, consequentemente, vai formar o que nós chamamos de células espumosas, e isso vai diminuindo a luz do vaso de forma gradativa, vai diminuindo a luz, aquele local de passagem do sangue. Eu também gostaria de pontuar, estamos discutindo aqui um pouquinho sobre farmacologia utilizada no sistema endócrino, e quando falamos disso, e falamos das dislipidemias, nós estamos falando de fígado também, né? Então, só para pontuar, um grande número de doenças hepáticas, né, do fígado podem acometer qualquer indivíduo, incluindo crianças. Entre as doenças hepáticas mais frequentes estão a esteatose hepática, que é aquela infiltração gordurosa do fígado. Eu tenho também doenças metabólicas, tá? Por exemplo, eu posso estar recebendo uma oferta excessiva de gorduras e, dentro desse contexto, fazendo que aconteça um aumento também a nível de circulação. Eu posso ter uma hepatotoxicidade causada por drogas, né? Lícitas ou ilícitas. Eu posso estar tendo, por exemplo, patologias a nível de doenças hepáticas de origem autoimune, e também posso ter as conhecidas hepatites virais, né? Então, eu só gostaria de pontuar, porque nós estamos discutindo, estamos pontuando a farmacologia utilizada no sistema endócrino. Falei um pouquinho sobre diabetes, falei um pouquinho sobre dislipidemia, e quando falamos de dislipidemia, temos que lembrar do sistema hepático, né? E, consequentemente, eu pontuei aí que nós podemos ter outras patologias, além da esteatose hepática, da infiltração gordurosa no fígado, esse acúmulo de gordura no fígado. Posso ter doenças metabólicas, a hepatotoxicidade causada por drogas, patologias de origem autoimune e as hepatites virais. Agora, eu basicamente vou entrar na farmacologia utilizada onde? Na farmacologia utilizada no sistema nervoso. Quando nós falarmos de sistema nervoso, eu vou falar um pouquinho, vou conceituar sobre ansiedade, depressão, epilepsia, eu vou falar sobre psicose. Dentro da psicose, eu vou falar da esquizofrenia, Parkinson, Alzheimer, uso abusivo de drogas, e também vou trabalhar, vou exemplificar, vou conceituar neurotransmissores. Bem, para mim discutir um pouquinho sobre isso, é importante o quê? Eu farei algumas considerações de forma inicial sobre a apoptose, tá? Que é o quê? Um tipo de, uma formatação de morte celular, tá? Porque quando avançarmos em nossas discussões sobre o sistema nervoso, nós vamos precisar desse conceito de morte celular, e os senhores já vão entender o que eu estou falando, tá? Então eu vou fazer essa conceituação agora, e depois lá na frente eu só vou citar a apoptose, os senhores já estão de posse da informação do que é. Então, conceitos iniciais sobre a apoptose: a importância da lesão celular
uma morte celular, né, atuando como um balanço, uma morte programada. Então, a apoptose é uma morte celular programada, é uma morte limpa, tá? Sem derramamento do conteúdo intracelular para o extracelular, não temos comprometimento do tecido adjacente, tá? Então, estudamos, às vezes, a apoptose em outros assuntos, com diferentes áreas, para que, com isso, aumentemos nosso repertório de conhecimento, não como mera repetição. Temos 10 bilhões, ou talvez 10 trilhões de células integradas das mais diferentes formas, as quais necessitam estar livres de transformações, de mutações, de gêneses que deixam de ser reprimidos e passam a deter potencial para a produção de tumores. Assim como devemos poder amadurecer e recuperar órgãos, por exemplo, eu sofri uma hepatectomia parcial e de forma síncrona poder interromper, então esse crescimento vai voltar a acontecer. Quando eu tenho uma hepatectomia parcial, geralmente isso acontece, né? E ele não pode crescer desordenadamente. Então, eu tenho tem que ter a possibilidade de interromper, quando necessário, esse crescimento, e isso é feito através da apoptose. A apoptose é uma morte celular programada, um processo selecionado como importante pela nossa seleção natural, uma das formas de organizar a vida. É um mecanismo fisiológico normal, dependente de energia e das vias celulares específicas. Tem implicações significativas na ontogênese, estudo das origens do desenvolvimento de um organismo desde o embrião, regulação do sistema imune na defesa antimicrobiana e contra as células transformadas. Entendemos que diferentes patologias podem ocorrer pelo excesso de apoptose, tá? E aqui o porquê da discussão. Nós vamos estar discutindo um pouquinho sobre o sistema nervoso central, e eu gostaria que os senhores entendessem isso. Então, entendemos que diferentes patologias podem ocorrer pelo excesso de apoptose, dementes, morte neural, por exemplo, o Alzheimer, ou pela falta de apoptose dessa morte celular programada, por exemplo, o câncer, intimamente associado por diversas vezes à mutação da proteína citoplasmática P53, que já foi capa da Science, por exemplo, né, sintetizada pela própria célula, que deveria induzir a apoptose e não o faz. Então, justificativo para a abordagem do tema apoptose: esse conhecimento abarca, dentre outras disciplinas, a patologia, a lesão celular reversível, né, o edema irreversível, necrose e apoptose. Então, dentro da patologia, ela é extremamente relevante esse conceito. Também temos esclarecimento quanto aos itens de interpretação de exames laboratoriais e marcadores agudos e crônicos, porque quando eu não tenho uma morte por apoptose, por exemplo, é por necrose, eu vou observar esses padrões que eu vou citar muitas vezes alterados, a creatinoquinase, a CK, uma enzima, né? O no eletro, né, para observar estímulos e a condução de impulsos elétricos, distúrbios hemodinâmicos. Tá? Então, por exemplo, quando eu não estou tendo a apoptose, uma morte celular por apoptose, por necrose, eu vou ter alterações, por exemplo, além dos outros parâmetros, eu posso observar o aumento dessa enzima. Tá? Na imunologia, por exemplo, eu preciso da apoptose para quê? Para tirar células com defeito de Senna, né? Então, por exemplo, às vezes eu faço a retirada do timo, né? Mecanismos efetores como na fagocitose e na expressão de doenças autoimunes. Por exemplo, eu tiro o timo, esse timo faz o quê? Faz maturação de leucócitos do tipo linfócitos do tipo T, e eu passo a não ter esse linfócito amadurecido. Muitas vezes eu tenho até uma compensação por outros órgãos, mas o que vai acontecer? Eu perco essa oportunidade de ter, de sofrer essa morte celular benéfica para o nosso organismo, que é a apoptose. Implicações práticas orgânicas da apoptose: montamos estruturas para respostas orgânicas, como, por exemplo, glândulas mamárias na lactação, ácidos, conjunto de células. Eu montei as glândulas mamárias, elas aumentaram na lactação. Como é que eu desmonto esse processo? Pela apoptose. Células do tubo digestivo entrando em contato com as mais diferenciadas substâncias, como, por exemplo, os conservantes alimentares ingeridos diariamente. E como é que eu faço para jogar essas células fora? Por apoptose. Amidalite, né? Montamos uma resposta imune para seu controle, seu combate. Né? Então, está entrando alguma bactéria, algum micro-organismo pelo trato respiratório, para ali na amígdala, ela incha, ela fica inchada, né? E daí, como é que acontece? Como é que eu desmonto esse processo montado pelo meu organismo? Pela morte celular programada pela apoptose. A própria notocorda é uma haste flexível presente na fase embrionária, posteriormente substituída pela coluna vertebral. Então, eu desmonto como essa notocorda? Pelo esse processo que é montado pelo organismo, eu tiro pelo morte celular programada, até a formatação dos rins, o formato dos rins também pode ser entendido, ajustado pela apoptose. Ainda dentro desse raciocínio,
gostaria de seguir com os senhores exemplo de possíveis mecanismos de ação que se expressam quando da observação da transição da lesão celular reversível para irreversível. A perda de capacidade de permeabilidade seletiva de membrana. Então, quando é que eu tenho uma morte que sai do reversível que vai para o irreversível? Quando é que eu tenho morte celular, né? Eu tenho perda de permeabilidade de membrana, perdendo a capacidade de manter as funções da célula, extravasando conteúdos celular, apresentando possivelmente um quadro de necrose. Então, eu posso ter... Quando é que eu saio do reversível para o irreversível? Então, eu perco permeabilidade de membrana e tenho comprometimento mitocondrial, né? Isso é uma morte celular. Dentro desse contexto, eu saí de um processo de agressão e vou para um processo de morte celular, que foi descrito na lâmina anterior. Bem, eu vou discutir então com os senhores as patologias do sistema nervoso, como pontuado, né, já anteriormente. Vou discutir com os senhores a ansiedade. A ansiedade é um distúrbio caracterizado pela preocupação excessiva ou expectativa apreensiva persistente de difícil controle. É um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Vou discutir com os senhores a depressão, um pouquinho dela, né? Diminuição de catecoaminas na região mesolímbica. Qual que é a definição de depressão? Dentro do pensamento da farmacologia, que é o que estamos discutindo aqui hoje, né? Então, é uma diminuição de catecoaminas em qual via? Na região mesolímbica, teoria clássica de possível definição do termo, né? Eu só gostaria de colocar para os senhores que pontuar sobre o possível aumento da serotonina, coragem e o aumento de suicídios. Atempadamente aqui dentro da aula, os senhores vão ver comigo que algumas medicações utilizadas para depressão vão aumentar a serotonina, que é uma catecolamina, que eu acabei de discutir. O que é depressão? Diminuição de catecolamina na mesolímbica. Então, alguns medicamentos utilizados para depressão, eles aumentam esta catecolamina, a serotonina, ela dá coragem. E muitas vezes essa coragem, existem alguns estudos que podem estar ligadas com o quê? Com o aumento de suicídio. A pessoa está depressiva, ela aumenta essa serotonina, a serotonina, lógico, que dá um pouco mais de ânimo para ele, mas junto disso também vem a coragem que estava faltando para ele tentar, muitas vezes, o suicídio. É uma suposição, é uma via, é uma linha de estudo, mas eu gostaria de pontuar isso com os senhores, para os senhores estarem de posse dessa informação. Também dentro do sistema nervoso central, vou estar discutindo a epilepsia, uma doença neurológica, a psicose, e dentro da psicose eu vou discutir a esquizofrenia, né? Esta forma de essa psicose, né? Dentre as possíveis causas temos a teoria do aumento da atividade dopaminérgica ligada aos sintomas positivos da psicose, né? Da esquizofrenia. Também vamos discutir o Parkinson, Alzheimer e o uso abusivo de drogas. O Parkinson é uma doença neurodegenerativa, onde a população de neurônios que entram em apoptose, já discutido agora com os senhores, são os neurônios da conexão dopaminérgica de qual região? Da nigroestriatal. Já vou colocar uma imagem para os senhores verem estas regiões, tá? A região nigroestriatal, a mesolímbica e uma outra região chamada túbero-infundibular, tá? Então, no Parkinson, doença neurodegenerativa, onde a população de neurônios que entram em apoptose são os neurônios da conexão dopaminérgica da região nigroestriatal. Disparos de dopamina na região nigroestriatal coordenam o início do movimento e a parada do movimento. Para iniciar o movimento, eu preciso de um pouco de dopamina, e para parar o movimento, eu preciso de mais dopamina, né? E é dentro desse contexto, dessa doença neurodegenerativa, em cima desses neurônios, né? Que vai acontecendo, vai se desenvolvendo o Parkinson. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, onde os neurônios que entram em apoptose são os neurônios colinérgicos. Na região mesolímbica temos uma estrutura denominada de hipocampo, né? Uma estrutura compreendida como uma das responsáveis pelo aprendizado e pelo armazenamento de nossas memórias. E também vou discutir de forma sucinta sobre o uso abusivo de drogas, né? Depressão, ansiedades, transtornos de humor de uma maneira em geral, né? Então, patologias do sistema nervoso. O cérebro também pode ser considerado uma máquina química, pois trabalha com o quê? Com mediadores químicos, denominados de neurotransmissores. Eu falei para os senhores lá no início que eu ia conceituar neurotransmissores. Um neurotransmissor é uma substância produzida dentro de um neurônio, armazenada em vesículas dentro da célula. Temos neurotransmissores excitatórios e inibitórios. Estamos discutindo o que? Farmacologia utilizada no sistema nervoso central, tá? Estão envolvidos na sensação de prazer, controle da frequência respiratória, estímulos de aprendizado e memória, sensação dolorosa e outros. Ainda dentro desse raciocínio, deve haver um equilíbrio entre as ações excitatórias e inibitórias, né?
neurotransmissores eles vão desenvolver a plasticidade sináptica, tá? Você, uma vez estimulado, por exemplo, a pessoa fuma, tá? Ela vai desenvolvendo aquela plasticidade sináptica, depois para parar de fumar é difícil, a pessoa bebe. Esses neurotransmissores vão criando uma sensação de prazer pelo uso do álcool. Para parar depois é difícil. O uso da maconha, da cocaína, do crack. O que é que vai acontecer? Esses neurotransmissores vão desenvolvendo o que nós chamamos de plasticidade sináptica. Tá? Vai te dando aquele barato, aquele prazer, aquele produto, e depois de desenvolvido isso, nós vamos discutir lá no uso abusivo de drogas, o senhor vai ver que é complicado você poder parar, não é? Mudança no comportamento e padrão da liberação, conexão desses neurotransmissores, não se desfaz, é irreversível, tá? Você moldou aquele neurotransmissor de uma forma, é muito difícil você abrir mão daquelas sensações que lhe trazem algum tipo de prazer. Alta administração de drogas, é importante você entender, quando a gente fala de alta administração de drogas, a gente está pensando em tudo que molda, que faz essa plasticidade sináptica no neurotransmissor. Por exemplo, cafeína faz isso, chá preto, né, está presente a cafeína, o álcool, a efedrina, a nicotina, vários produtos produzem nos neurotransmissores essa plasticidade sináptica. O padrão do meio ambiente de convívio também influencia, tá? Você vive estressado ali, você vai fazendo uma plasticidade sináptica, você vai se ajustando a isso, tá? Infelizmente. Interconexões neurais, a possibilidade de influência múltipla. São postuladas inúmeras teorias sobre depressão, devido a todas as variáveis, a eficácia clínica de tratamento para a depressão gira em torno de 40%. Gente, é por isso que às vezes você vai no profissional prescritor, tem todo um processo, uma dificuldade para achar um medicamento que funcione, tá? Devido a todas as variáveis que eu acabei de discutir com os senhores, clínica, o tratamento para depressão, certo? A eficácia clínica gira em torno de 40%, tá? Diminuição de catecolaminas na via mesolímbica, que eu discuti com os senhores o que estaria ligado dentro de uma definição, de uma categorização desse tema que nós estamos discutindo. É uma teoria desde a década de 70, né? Aqui, para os senhores observarem, aqui, estas vias, né, percorridas pelos neurotransmissores quando desempenham suas ações, suas funções. Os senhores e senhoras observarão que no decorrer da minha fala será pontuado em determinadas situações, termos que teremos, né, alterações diferentes desses neurotransmissores em diferentes vias, ocasionando diferentes patologias. Eu quero que os senhores observem aí a localização da via mesolímbica, da via nigroestriatal e da via túbero-infundibular, que são as três que nós vamos discutir hoje, tá? Então, dentro desse contexto que nós estamos discutindo, da depressão, não é? Essa diminuição da ansiedade, dessa diminuição de catecolaminas, né? Na via mesolímbica, certo? Perdão, a depressão, né? A diminuição de catecolaminas na mesolímbica, a depressão, no caso, né? Indicadores evidenciam que vão contra essa teoria. Só para vocês pontuarem o seguinte, tá? Eu sou obrigado a pontuar para vocês, é importante vocês entenderem que eu estou falando que uma das definições de depressão é o quê? Diminuição de catecolamina na região mesolímbica, tá? Aí você vai falar assim, bom, mas cocaína, tá? Ela aumenta, inibe a recaptação de noradrenalina pelo lado de fora. Anfetamina aumenta a liberação de noradrenalina e inibe a MAO, que é uma enzima, a monoaminoxidase, que degrada a noradrenalina. Então, se você inibe a MAO, consequentemente, eu tenho um aumento da noradrenalina. A cocaína também. Então, se eu tenho, o senhor falou que depressão é uma diminuição de catecolamina na via mesolímbica, e se a cocaína e se as anfetaminas quebram a MAO, que consequentemente aumenta a noradrenalina, e estas são catecolaminas, como já pontuado anteriormente, porque é que elas não servem para depressão, tá? Então, essa seria uma discussão ainda muito abordada, tá? Por exemplo, esses produtos, e todo mundo sabe que quem faz o uso de cocaína, pelo contrário, não diminui a depressão, e sim aumenta, não é? E a mesma coisa quando as pessoas usam esses ribites aí, essas anfetaminas, da mesma forma, elas não diminuem a depressão, e sim aumentam a depressão. Eu só coloquei aqui que existem teorias contra isso que eu estou abordando com vocês,
que depressão é uma diminuição de catecolamina na via mesolímbica, tá? Aqui uma imagem, não é? Inibidores da enzima monoaminoxidase, só para os senhores verem esse processo de atuação da monoaminoxidase. Agora, depressão, tá? Eu discuti um pouquinho com os senhores sobre a depressão, e ainda dentro desse contexto, uma das teorias de seu aparecimento, uma outra teoria, né, é o aumento do cortisol, de corticoide, diminuindo as catecolaminas da via mesolímbica. É uma outra abordagem, mas também o pensamento é o mesmo, diminuindo as catecolaminas da via mesolímbica. Então, em animais de laboratório, quando você aumenta demais o cortisol, o uso do corticoide, e tem uma diminuição de catecolamina na mesolímbica. Um hormônio produzido por onde? Pela suprarrenal. A provável sequência, eu tenho a produção da hipófise, né? Os senhores se lembram, tem a hipófise, é a parte anterior da hipófise, né? Aí eu tenho a produção daquele hormônio chamado hormônio adenocorticotrópico, que vai atuar sobre a suprarrenal, mais precisamente sobre o córtex da suprarrenal, e produzindo o cortisol, que é um glicocorticoide, né? E a aldosterona, que é um mineralocorticoide. Comigo aqui na tela, dentro desse mesmo pensamento das patologias do sistema nervoso, eu só gostaria de pontuar sobre neurotransmissores. Nós discutimos um pouquinho sobre neurotransmissores e eu quero colocar para os senhores os excitatórios e os inibitórios, né? Glutamato é excitatório, atua sobre todo o sistema nervoso. O GABA é inibitório, né? Atua também de uma forma inibitória, né? E a glicina é inibitória, mas atua principalmente a nível de medula espinal, tá? Ainda dentro dos neurotransmissores, nós temos as catecolaminas, são neurotransmissores, por exemplo, excitatórios, sensação de prazer, de bem-estar, felicidade. Eu tenho a noradrenalina como uma catecolamina, um neurotransmissor, né? Participa da rota da região mesolímbica. Agora nós não estamos falando sobre todo o sistema nervoso, mas sobre rotas em particular, né? Então a noradrenalina participa da rota na região mesolímbica, região que controla as emoções. A dopamina participa na via nigroestriatal, comanda o início e a parada do movimento, no caso, e na via também túbero-infundibular, na secreção de prolactina e efeitos inibitórios sobre a mesma, né? Na via mesolímbica, tá? E eu tenho um terceiro neurotransmissor aqui, chamado serotonina. Então aqui nós pontuamos sobre a noradrenalina, dopamina e serotonina, que são neurotransmissores, mas não atuam sobre todo o sistema nervoso, atuam sobre rotas específicas, sobre vias específicas, que eu acabei de pontuar com os senhores três, a mesolímbica, a nigroestriatal e a túbero-infundibular, e aqui eu dividi elas para os senhores terem essa informação. Bem, temos dois grandes grupos de drogas, as drogas psicoativas, estamos falando do sistema nervoso central, né? Drogas psicoativas, que atravessam a barreira hematoencefálica e atuam no sistema nervoso central, no humor, no comportamento, cognição, processo que envolve aprendizado e memória. Mudança para o bem ou para o mal, né? Atuando de forma benéfica ou maléfica. Temos drogas psicotrópicas, não psicoativas, psicotrópicas, que atravessam a barreira hematoencefálica, atuam no sistema nervoso central, no humor, comportamento, cognição, mas que possuem propriedades de ação reforçadoras, positivas, podem levar ao abuso e dependência. Dependência, possibilidade de abandono da busca por ações reforçadoras naturais. Pode acontecer. Então, eu estou usando uma droga, aquela droga me dá prazer, aquela droga me dá um barato, aquela droga me relaxa, e eu posso tentar trocar por recursos naturais, um jogo de bola, uma natação, uma caminhada, o que muitas vezes acontece e o paciente é feliz com essa troca, né? Droga, por exemplo, que é reforçadora, por exemplo, a dopamina. Todo reforço positivo vem acompanhado de um reforço negativo, tá? Então, a presença de alimento é um reforço positivo. A ausência do alimento vai ser um reforço negativo, né? Tem que observar a tolerância também. O uso dessas drogas num determinado momento, de forma externa, podemos produzir o que a gente chama de taquifilaxia. Você vai acostumando com o uso dela, às vezes é necessário aumentar a dose, ou até trocar a droga, né? Observar a síndrome de abstinência no reforço negativo. Então, por exemplo, a pessoa usa o álcool, depressão do sistema nervoso central, e sua ausência excita a pessoa, ela fica agressiva. Então, muitas vezes eu tenho as síndromes da abstinência com essas drogas que produzem esse reforço, né? O álcool é a primeira causa de afastamento do ambiente de trabalho. Aqui fica
orientação. Muitas pessoas usam de forma recreativa, mas é a primeira causa de afastamento do ambiente de trabalho, tá? A eficácia do tratamento de pacientes dependentes gira em torno de 1%. De cada 100 pessoas que vão fazer algum tratamento com drogas, está fazendo uso de drogas ilícitas, né? Gira em torno de 1%. 100 vão com problema, apenas 1% em média conseguem se livrar desse problema, tá? A busca pela redução de danos é uma das visões das instituições que ajudam no tratamento de dependentes químicas. Eles usam esse termo, redução de danos. A pessoa não precisa... já está tão desesperador isso no Brasil, no caso, que eles já não falam mais em a pessoa parar de usar determinada droga, e sim que ela diminuir o uso dessa droga para que ela possa fazer o quê? Voltar ao convívio social, voltar a tomar banho, voltar a se alimentar, tentar trabalhar. Então, está se usando esse termo hoje, redução de danos, tá? Algumas explicações, pistas associativas, síndromes de abstinência. Só para você entender o que está dizendo é o seguinte: você interna uma pessoa, ela fica um tempo lá, só que ela ligou a imagem de tal pessoa com o uísque, a imagem de tal pessoa com a maconha, a tal evento ela usa cocaína, e enquanto ela está internada, ela não tem essas pistas associativas, porque lá tudo é novo. Quando ela volta, quando ela passa por um problema, quando ela tem alguma sensação de dificuldade, ela observa essas pistas e imediatamente vem aquele desejo incontrolável de fazer o uso novamente das drogas. Aqui um manual de diagnóstico e estatística de perturbações mentais, o DSM-5, tá? Que faz critérios de diagnóstico pelo CID, né? Categoriza, classifica essa questão da dependência, tá? Aqui nós estamos ainda discutindo um pouquinho da depressão, é a terceira causa de afastamento do trabalho, primeira causa de doenças mentais no Brasil e em outros países. Dentre outras complicações, afeta o indivíduo de forma social em diferentes vertentes. A depressão. São feitas classificações, estadiamentos do grau de depressão, leve, moderada, maior, e quando é maior é o pensamento de suicídio, tá? Antidepressivos tricíclicos, eu fiz essa abordagem, né, da fisiopatologia, mas a ideia aqui, a discussão nossa é a farmacologia, né? Antidepressivos tricíclicos típicos, certo? Inibidores da recaptação não seletivos, amitriptilina, imipramina, venlafaxina, duloxetina, amaprutilina, né? Aumentam a noradrenalina na periferia. Esses medicamentos aumentam a noradrenalina na periferia. Os senhores estão se lembrados, né? Que nós discutimos aqui de forma inicial com vocês, né? Que a depressão é uma diminuição de catecoamina na região mesolímbica, mas esses produtos também aumentam as catecoaminas também a nível de periferia, tá? E podem produzir irritabilidade, taquicardia, sudorese, tremor e insônia. Inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como eu pontuei lá no início, eles vão melhorar o humor, né? Mas também podem dar coragem, e às vezes tem trabalhos mostrando que isso aí pode ajudar também. Infelizmente, o uso de determinadas drogas está ligado ao suicídio. Menos efeitos colaterais essas drogas apresentam, né? Mas tem esse detalhe bem interessante a ser relevado, que é a coragem para se levar ao suicídio, né? Não é o único fator o uso da droga, mas é um dos, né? Citalopram, fluoxetina, que está bem ligado a isso que eu acabei de falar, sertralina, paroxetina, citalopram e fluvoxamina. Ah, mas eu estou usando uma dessas drogas, eu vou passar por essa situação de pensar no suicídio? É importante que, se isso de alguma maneira está passando no teu modo de pensar, você que está assistindo essa aula, que você converse com o seu profissional prescritor e talvez faça o intercâmbio dessa droga que você está usando. O que eu gostaria de pontuar sobre a sibutramina, medicamento de atuação do sistema nervoso central, tarja preta, né, mecanismo de ação. A sibutramina exerce seus efeitos terapêuticos através da inibição da recaptação de noradrenalina, serotonina e dopamina. Farmacodinâmica dela, já estudado que é cinética e dinâmica em aulas anteriores, né? A sibutramina exerce suas ações farmacológicas predominantemente através de seus metabólitos aminos secundários M1 e primário M2, que são inibidores da recaptação de noradrenalina, serotonina e dopamina, já explicados, são neurotransmissores que atuam em vias específicas, também já pontuado aí no decorrer desse nosso encontro. Os inibidores da monoaminoxidase, a moclobemida, né, aumento do nível de noradrenalina dentro do neurônio, a MAO-A, né, enzima expressa em neurônios serotoninérgicos, alvo
ciclobemida. A MAO-B, só para pontuar, eu falei da MAO-A, a MAO-B, enzima expressa tanto em neurônios serotoninérgicos como em neurônios noradrenérgicos, mas esses medicamentos que atuam sobre a MAO-B são pouco utilizados, né? Eu tenho também os antidepressivos atípicos, por exemplo, a bupropiona, né? Não estou fazendo propaganda, mas só para citar um nome, por exemplo, o BUP, né? É utilizado também a nível de é um antidepressivo, mas é bem utilizado para a pessoa diminuir, para tabagistas, né, para diminuir a vontade de fumar, né, inibe a recaptação de dopamina e noradrenalina. Eu tenho também alguns benzodiazepínicos, que são psicotrópicos, fazem sedação, são ansiolíticos, né. Aqui um medicamento, a agomelatina, o problema dele é o preço, né, que é um produto de alto custo, a eficácia e segurança da agomelatina no tratamento do transtorno depressivo, maior, foram estudados em um programa clínico que incluiu 7.900 pacientes tratados com o Valdoxan, que é o nome comercial, né? A agomelatina é um agonista melatoninérgico, certo? Então também tem estudos da melatonina atuando no transtorno depressivo, né? Melatonina é um hormônio produzido naturalmente pelo corpo humano e uma das suas funções básicas é a indução do sono, então está ligado nisso, a pessoa não dorme legal e pode estar ligado com os transtornos depressivos. Aqui um outro medicamento, o Brintelix, é uma substância ativa, tem como substância ativa o vortioxetina, é um medicamento que pertence a um grupo de medicamentos chamados antidepressivos. Ele mostrou-se reduzir uma ampla gama de sintomas depressivos, o qual inclui tristeza, tensão interna, alterações do sono, redução do apetite, dificuldade de concentração, dificuldade de memória, indecisão, sensação de inutilidade, perda de interesse nas atividades favoritas e sensação de bem-estar lento. O mecanismo de ação da vortioxetina está relacionado à sua atividade multimodal, que é uma das combinações de um modo de farmacologia de ação. Acredita que essas ações farmacológicas multimodais sejam responsáveis pelo efeito antidepressivo e ansiolítico. O mecanismo de ação da vortioxetina, substância ativa, está relacionado à modulação direta da atividade de receptores serotoninérgica e a inibição do transportador do 5-HT de serotonina. Vamos avançar agora a discutir um pouquinho de epilepsia, psicose e esquizofrenia, não é? A epilepsia é uma doença cerebral crônica causada por diversas etiologias e caracterizada pela recorrência de crises epilépticas não provocadas, tá? Essa condição tem consequências neurobiológicas, cognitivas, psicológicas e sociais e prejudica diretamente a qualidade de vida do indivíduo. A epilepsia é doença neurológica que ocorre pela presença de várias crises convulsivas recorrentes. A convulsão é o principal sintoma da epilepsia, tá? Convulsão, temos aproximadamente 40 tipos de crises convulsivas. Exemplo, crise convulsiva febril pode acontecer, crise convulsiva de dor, pacientes que tiveram AVC anteriormente podem ter crises convulsivas. Por exemplo, a cistercose, né, a tênia, inclusive usamos um medicamento chamado carbamazepina para esse tipo de situação. Podemos ter convulsão por acidentes, né, por traumas, mutações, tá? Sintomas da epilepsia, dessa doença neurológica. É uma redução da consciência, queda, produção de saliva, entre outros itens, né? Medicamentos anticonvulsivantes e antiepiléticos. Quanto ao uso, não existe diferença expressiva, usados para conter ou prevenir uma crise, tá? Então, só lembrando, né, eu tenho que vocês vão ver às vezes nas bulas de medicamentos, nas literaturas, o desvio de despolarização, DD, não é? O que é que acontece? É uma normalidade neural que é mal compreendida ainda. A redução da atividade sináptica inibitória é um aumento da atividade excitatória. Então, por algum motivo, eu tenho esse desvio de despolarização. Ou eu tenho um aumento da atividade sináptica inibitória, uma redução da atividade inibitória, ou eu tenho um aumento da atividade excitatória. Os senhores lembram lá que eu discuti no começo desse encontro nosso sobre neurotransmissores excitatórios, glutamato e inibitórios, GABA e glicina, né? Por algum motivo eu tenho um aumento do excitatório, que atua sobre todo o sistema nervoso, ou eu tenho uma diminuição da atividade inibitória. Um aumento do excitatório ou uma diminuição do inibitório, ou às vezes as duas coisas juntas, e, consequentemente, eu tenho esse desvio de despolarização. Sistema GABAérgico funcionando de forma adequada, eu tenho como reparar os desvios de despolarização. Lembram lá que eu discuti? Glutamato, excitatório, GABA e glicina inibitório, né? Ou podemos observar a cascata epileptogênica,
Temos crises parciais, muitas vezes, não é num único lado do cérebro. Temos crises totais ou generalizadas, propagam para ambos os lados, tá? As convulsões parciais, eu tenho, por exemplo, parcial simples, parcial complexa, né? E as convulsões generalizadas, eu tenho, por exemplo, a crise de ausência, o pequeno mal, a convulsão tônico-clônica, tá? Aqui uma foto, por exemplo, ilustrando aqui, pode ser febril, pode ser, por exemplo, num trauma, um jogo de bola, e às vezes tem aquela crise que a mãe sabe que a criança vai ter a criança, ela apaga um pouquinho e volta dali 15, 20 segundos sem saber o que aconteceu. A mãe aqui no colo, estou ilustrando aqui para vocês, na foto à direita, a mãe sabe que isso vai acontecer com a criança, coloca ela no colo, a criança às vezes tem essa crise, dali 15, 20 segundos ela acorda sem saber o que lhe aconteceu, tá? A crise de ausência, o pequeno mal, a perda do foco, né? Como é que você observa isso? Ela perde o foco, aqui está tentando mostrar isso na imagem, há um relaxamento dos lábios, uma perda da consciência. Mas o paciente não desaba, tá? Ele não desmaia, ele não cai ali da cadeira, por exemplo. Ele mantém a sustentação do corpo, tá? O cérebro que desliga. Apaga, desliga um pouquinho, 15, 20 segundos e volta ao normal, uma crise de ausência, o pequeno mal, tá? Quanto ao tratamento, basicamente tratamos os sinais e sintomas da epilepsia, né? E geralmente não a causa. Sinais e sintomas e não a causa. Muitas vezes são tratadas a causa, sim, mas eu só estou colocando para os senhores que muitas vezes trabalhamos simplesmente em cima dos sinais e sintomas. Ou seja, cuidamos da convulsão de forma ininterrupta ou fazendo pausas, dependendo de diversos fatores. Medicação, né? Ela melhora a qualidade de vida dos pacientes epilépticos, cada paciente é um caso diferente, a decisão difícil para se escolher o esquema terapêutico, né? Medicação, bloqueio dos canais de sódio voltagem dependente, exemplo, fenitoína, carbamazepina, ácido valproico e topiramato. Essas são medicações, os 4 exemplos são medicações que são atuados dentro dessas crises, né? Aumento da neurotransmissão, eu posso usar medicamentos que efetuam um aumento da neurotransmissão GABAérgica, benzodiazepínico, barbitúricos, fenobarbital, por exemplo, né? A própria gabapentina é utilizada no tratamento. A inibição dos canais de cálcio tipo T, a etosuximida, tá? O problema dela é o custo, a inibição da neurotransmissão glutamatérgica. Então, são medicamentos que eu estou trazendo, por exemplo, neste caso, na inibição da neurotransmissão glutamatérgica, o topiramato e a lamotrigina, tá? É muito importante entender que o uso às vezes, não dá para usar só um medicamento, eu preciso usar 2, 3 medicamentos para interromper esse processo, e eu posso ter a interação medicamentosa, e, por exemplo, dentro dessa interação medicamentosa, um medicamento pode induzir ao outro a ser jogado mais rápido, o que a gente chama de indutores, jogado fora, né, mais rápido, ser eliminado mais rápido, é o que nós chamamos de indutores enzimáticos. E esses medicamentos também podem fazer o quê? Indutores da metabolização mais rápida do anticoncepcional, a pessoa pode vir a ficar grávida, e também, além desse problema de jogar fora o anticoncepcional, a tomada desses medicamentos durante a gravidez pode produzir malformação fetal, ou seja, produzir teratogênese. Vamos avançar agora para a psicose, dentro desse contexto que nós estamos discutindo, vamos avançar um pouquinho e discutir a psicose, tá? Psicose é um distúrbio grave da percepção da realidade. Frequentemente o indivíduo passa a dar valor para o irreal e se desconecta do real. Ocorre a perda da capacidade de julgamento. Tipos de psicose, eu vou citar aqui para vocês a esquizofrenia, distúrbios afetivos, patologias orgânicas induzidas por drogas. Aqui dentro da esquizofrenia, que é uma doença psiquiátrica, né, interfere de forma decisiva na capacidade de julgamento, afeta 1% da população do Brasil, drogas de abuso levam ao aparecimento da esquizofrenia, né, a maconha, por exemplo, a cocaína. Uma das drogas mais estudadas e sua relação com o aparecimento da psicose é a maconha, no caso, né? Não estou falando bem ou mal, tá? Eu estou trazendo aqui papers para você, estudo para você estar de posse da informação. Psicose, dentro do caso estamos discutindo a esquizofrenia, né? Dentre as possíveis causas, temos a teoria do aumento da atividade dopaminérgica na via mesolímbica. Psicose, temos a teoria do aumento da atividade dopaminérgica na via mesolímbica. Os senhores se lembram que lá no comecinho eu discuti o seguinte: depressão, diminuição de catecolamina na via mesolímbica, tá? E aqui na psicose temos a teoria do aumento da atividade dopaminérgica na via mesolímbica, ao contrário, né? Provocando um certo desvio de percepção. Mais uma vez aqui para os senhores não se esquecerem, a localização da via mesolímbica, nígreo estriatal e túbulo infundibular
onde existe a ação destas drogas, desses neurotransmissores que discutimos com os senhores, né? Estamos abordando a farmacologia utilizada no sistema nervoso, já abordei ansiedade, depressão, epilepsia, e agora estamos discutindo um pouquinho da psicose e esquizofrenia. Sintomas positivos da psicose, não estou dizendo que ser bom, ter psicose é bom, estou discutindo sintomas positivos, denominados positivos, e sintomas negativos da psicose, tá? Relacionados com a dopamina, por exemplo, a alucinação, mais ligado aos jovens, sintomas negativos da psicose, relacionados com o glutamato, tá? Mais ligados aos pacientes mais velhos. Exemplo, lembram os sintomas da depressão, reclusão social, embotamento afetivo, diminuição dos ciclos de amizade, quebra do relacionamento familiar, tá? Ainda avançando, então, dentro do contexto da esquizofrenia, né? Os sinais positivos, aqui eu estou pontuando com os senhores, mais uma vez, não estou dizendo que seja positivo ter esquizofrenia, é o termo que é utilizado, sinais positivos, né? Alucinação, delírio, insônia, perda da percepção do real, pensamentos irreais, mania de perseguição, desorganização da fala, alteração psicomotora, né? Hipo ou hiperatividade, comportamentos anormais, estereotipados e agressivos. Por exemplo, tá? Despertar pela manhã, a serotonina baixa ainda e a pessoa fica com a imaginação de pensamentos irreais do esquizofrênico. Tem alguém que vai tentar me matar, tem gente andando no telhado. Isso aí essa alteração psicomotora, né? Essa alucinação que eu acabei de pontuar. Esquizofrenia, sintomas negativos, sinais negativos, né? Falta de iniciativa, pobreza de linguagem, isolamento social e emocional, embotamento afetivo, diminuição dos cuidados pessoais de higiene e o déficit cognitivo. Medicamentos utilizados, né? Poucos agem sobre o glutamato, a maioria dos medicamentos agem sobre os sintomas positivos, as alucinações e delírio. Por que poucos agem sobre o glutamato? Porque os senhores estudaram lá no começo que o glutamato atua sobre todo o sistema nervoso central. Se eu usar um medicamento que iniba ele, a pessoa fica muito mal, né, como um todo. Então a gente vai tentando trabalhar nas vias, né, como discutido, nas diferentes vias que nós temos para tentar diminuir os efeitos colaterais. Alguns medicamentos agem sobre os receptores NMDA, bloqueando o receptor de glutamato, tá? Não sobre o glutamato, mas bloqueando receptores. Aqui a lista de alguns medicamentos que agem, medicamentos de uso típicos, né? O mecanismo de ação, bloqueio do receptor D2, né? Receptor D2 é um receptor inibitório, GI, redução da dopamina na fenda sináptica, tá? Então, as fenotiazinas, por exemplo, exemplo deles, o amplitil, meleril, orap, né? A clorpromazina, tioridazina e a pimosida, tá? As butirofenonas, no caso o aldol, o haloperidol, né? O efeito colateral que pode acontecer, o tremor, né? No caso, pode aparecer como efeito colateral dos medicamentos o tremor, desenvolvendo uma sensação próxima ao Parkinson, a ginecomastia, o crescimento do peito, né? E também até a produção de leite, né? Medicamentos, tá? Atípicos, bloqueio de receptor D2 e D1, denominado de medicação suja, que nós falamos, não seletivos, menos potentes. A quetiapina, a risperidona e a olanzapina é uma opção e muitas vezes se faz necessário o uso desses medicamentos. Aqui uma foto, sem fazer propaganda, para os senhores terem conhecimento das marcas que são produzidas, tá? Aqui no caso o Ziprexa, um excelente medicamento, mas o custo alto. Agora vamos discutir um pouquinho de Parkinson, Alzheimer e uso abusivo de drogas. Estamos encerrando esta aula, esse aulão aí, como eu pontuei, né? Eu falei um pouquinho da farmacologia utilizada no sistema cardiovascular, farmacologia utilizada no sistema endócrino, mais precisamente eu pontuei sobre diabetes e as dislipidemias, e a farmacologia utilizada no sistema nervoso central. Falei um pouquinho sobre ansiedade, depressão, epilepsia, psicose, esquizofrenia, e agora vou abordar Parkinson, Alzheimer e uso abusivo de drogas. Parkinson e Alzheimer levam à redução da mobilidade, redução do controle de movimentação da musculatura esquelética, pacientes ficam acamados sem se movimentar por inúmeras vezes, até mesmo que o globo ocular. A principal causa de óbito de ambas, do Parkinson e do Alzheimer, das patologias, provém da consequência desta imobilidade, que é o quê? O aumento de líquido de água na região pulmonar, surgimento de edema pulmonar importante, que evolui para pneumonia, recorrentes resistentes à medicação. Tá? Aqui uma foto de uma pessoa com Parkinson, para o senhor observar, aqui dando sequência à conceituação do Parkinson, né? Uma doença neurodegenerativa, onde a população de neurônios que entram em apoptose, já discutida lá anteriormente,
são os neurônios da conexão dopaminérgica da região da conexão nigroestriatal. Lembra que eu mostrei uma imagem dos senhores? Região mesolímbica, nigroestriatal e túbulo infundibular, né? Disparos de dopamina, início com o córtex, o que requer o querer de se movimentar, né? Após ocorre o estímulo para a contratura da musculatura na região nigroestriatal, coordena o início do movimento, via direta do movimento, usando o que? Receptor D1, e a parada do movimento, via indireta do movimento, usando o receptor D2. Só que tem que se entender que para iniciar o movimento eu uso um pouquinho menos, né, de dopamina, da dopamina, e para parar o movimento eu uso mais. Então vocês vão observar que quem tem o Parkinson no primeiro momento, ele começa o movimento, mas sente muito mais. Com o tempo ele vai sentindo dificuldade em começar e parar o movimento, mas num primeiro momento fica mais observável a parada do movimento. Ele consegue começar o movimento, que ele precisa de um pouquinho menos de disparo de dopamina, mas para parar o movimento é mais complicado para ele no início da doença. Depois as duas situações se igualam, né? O tremor do Parkinson, provável doença. Quando começa o tremor, eu já estou apresentando a doença, eu já estou tendo essa redução, né? Dentro do que foi discutido, eu já estou tendo essa doença neurodegenerativa, uma apoptose, né? Os neurônios estão entrando em apoptose da conexão dopaminérgica há mais de 10 anos, né? Quando observamos essa sintomatologia em membros superiores e inferiores, é provável que o paciente já possua uma perda de aproximadamente 40% das conexões dopaminérgicas na região nigroestriatal. A patologia multifatorial do Parkinson, observa-se um aumento da produção de radicais livres dentro do neurônio dopaminérgico. Associado ao aumento da produção de radicais livres, temos a mutação de uma proteína chamada alfa-C-nucleína, que se agregam e novelam dentro do neurônio dopaminérgico, formando o que a gente chama de corpúsculos de Lewy. A alfa-C-nucleína é produzida no citosol, mas não consegue atingir as conformações secundárias e terciárias de uma proteína. Está relacionada com a reciclagem e regeneração de vesículas vazias que liberaram dopamina após potencial de ação. Então, devido ao excesso de radicais livres que agridem e atacam o proteossomo, que possui dentre suas funções a ação de degradar proteínas mal enoveladas, perde sua ação. Devido à formação do corpúsculo de Lewy, o neurônio entra em apoptose. Tratamentos que nós estamos discutindo, então, o Parkinson. Então, tratamentos do Parkinson, tratamento farmacológico, sintomático, cirúrgico, psicológico, fisioterapia, cuidados gerais com alimentação, tá? Então, são esses os tratamentos. A gente está discutindo farmacologia, né? Então, busca melhorar a qualidade de vida do paciente, busca tratar o tremor, a bradicinesia, que é a identificação dos movimentos voluntários, e as degenerações já observadas não retrocedem. Então, essa medicação que vai ser utilizada não faz retroceder essas alterações já visualizadas, né? Não conseguem evitar a apoptose, conseguem, por um determinado tempo, aumentar a dopamina na nigroestriatal. O tratamento busca melhorar a qualidade de vida do paciente, mas não alcançamos a cura da patologia. Retardamos os sintomas mencionados, né? Então, antiparkinsonianos, então, por exemplo, o item 1, eu posso usar o quê? Um precursor de dopamina, não seletivo. Muitos efeitos colaterais, tá? Exemplo de medicamentos muito utilizados, a L-Dopa, a Prolopa, né? Mas sofre muita ação da CONT e da MAL, que são enzimas que degradam, né? Este produto, tá? Aí, por exemplo, a carbodopa, a benzerazida, impedem a ação da dopa descarboxilase, enzima que degrada a dopamina, então aumentando de 2%, certo? A L-Dopa e a Prolopa tem apenas 2% de ação no sistema nervoso central. Quando eu associo, por exemplo, a L-Dopa com a carbidopa, que existe um medicamento já dentro desse contexto, eu aumento para 10% a chegada desse produto no sistema nervoso central, tá? Outra classe de medicamentos antiparkinsonianos, agonistas dopaminérgicos, ativam receptores D1 e D2, exemplo, bromocriptina, a pergolida, a lisurida e o pramipexol, tá? Inibidores da MAL também são antiparkinsonianos, não se esqueçam, qualquer coisa você retorna ali, que eu já falei da monoaminoxidase, é uma enzima que se encontra dentro do neurônio dopaminérgico, né? Exemplo de medicamentos inibidores da MAL, selegilina e a rasagilina, tá? Ainda antiparkinsonianos, inibidores da CONT, tá? O tolcapone, neuroprotetores, por exemplo, diminui a morte de neurônios, exemplo, a amantadina, o mantidam, muito antigo esse medicamento e bastante utilizado.
anticolinérgicos, né? Antagonistas de receptores nicotínicos e muscarínicos, buscam reduzir o tremor, tá? O triexifenidil, o artane, né? E o biperideno, o aquineton, tá? Aqui uma imagem para os senhores observarem, uma imagem do cérebro, né, normal, com Alzheimer, e da mesma maneira no lado direito, normal e com Alzheimer, tá? Aqui nós estamos então avançando, saindo do Parkinson, né, e entrando no Alzheimer. Em 1906, Alois Alzheimer, esse pesquisador, durante uma autópsia, observou a característica do cérebro de um paciente portador de demência. Então vamos avançar basicamente no Alzheimer, nosso penúltimo tema de hoje, desse aulão, né? Muito obrigado por estar aí até agora, nesse momento, em nossa companhia. Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, onde os neurônios que entram em apoptose são os neurônios colinérgicos. Em qual região? Na região mesolímbica, temos uma estrutura denominada de hipocampo, estrutura compreendida como uma das responsáveis pelo aprendizado e pelo armazenamento de nossas memórias, tá? Então, só para a gente entender, eu coloquei aqui um exemplo, aprendizado, tá? Requer treino para a sua consolidação. Um aprendizado onde eu tive mais treino, eu preciso de menos acetilcolina para acessá-lo, tá? Um aprendizado com menos treino, eu preciso de mais acetilcolina, tá? Então, por exemplo, eu andei de bicicleta dos 4 anos até os 30, tá? Eu treinei muito isso, certo? Então, eu preciso de menos acetilcolina para acessar esse aprendizado, tá? Aula de farmacologia, às vezes é complexa, igual hoje, né? Eu dei uma passadinha nessa aula. Quando eu for acessar essas informações, eu vou precisar de mais acetilcolina, porque eu treinei menos este item. Só estou fazendo um exemplo aqui, para os senhores entenderem como é que é acessado esse setor da acetilcolina, né? Então, acomete entre 8% a 15% da população com mais de 65 anos. No país, estima-se que possam existir 500 mil de idosos portadores da patologia, né? Estamos discutindo o Alzheimer. Afasia, né? Os sintomas da Alzheimer. Afasia, perda da palavra falada ou escrita. Aprasia, dificuldade de executar movimentos aprendidos. Agnosia, perda do significado dos elementos sensoriais. Incapacidade de identificar sons, formas e gostos, tá? Prejuízo da função executiva, pensamento abstrato, planejamento e iniciativa. A causa, uma teoria da causa da Alzheimer, né? Essa proteína precursora amiloide tem uma mutação nessa APP, nessa proteína precursora amiloide. Se agrega dentro do neurônio colinérgico, aparecimento de processo inflamatório e contribui de forma importante para a apoptose. Então, essa proteína precursora amiloide seria talvez uma das causas do aparecimento do Alzheimer, né? O tratamento, melhora de sinais e sintomas, eu vou usar muitas vezes os anticolinesterásicos, os medicamentos que vão o quê? Estamos discutindo aqui o Alzheimer, tá? Só para a gente retomar, uma doença neurodegenerativa, onde os neurônios que entram em apoptose são os neurônios colinérgicos, tá? Então, na região mesolímbica, temos uma estrutura denominada de hipocampo, estrutura compreendida como uma das responsáveis pelo aprendizado e pelo armazenamento das memórias. Então, como eu tenho aí, quem está entrando em apoptose é os neurônios colinérgicos, eu vou usar os anticolinesterásicos, os medicamentos que vão impedir que a acetilcolina seja quebrada, né? Então, por exemplo, a fisiostigmina, o donepresil, né, é mais seletivo para acetilcolinesterase, então vou atuar sobre a acetilcolinesterase que quebra a acetilcolina. Então, eu quebro essa enzima que quebra a acetilcolina, então eu deixo mais acetilcolina disponível, né? A rivastigmina, o Exelon, a galantamina, né? Patologia. Agora nós estamos avançando para o último item que nós estamos discutindo, né? O último item que nós vamos trabalhar neste momento, que é o uso abusivo de drogas, tá? Então, as drogas, elas produzem plasticidade sináptica, eu tenho as drogas lícitas e tenho as drogas ilícitas, né? As que nós chamamos de abuso, né? Então, as lícitas, drogas prescritas ou de livre acesso, o abuso afeta o comportamento, humor, cognição, influência do estilo de vida, de estímulos sensoriais, né? Exemplos, afetam o padrão neural, plasticidade sináptica, possui como padrão a nova formação de conexão de dopamina, observando o contexto das pistas, né? Então, medicamentos que podem ser usados, por exemplo, o benzodiazepínico, né? O psicotrópico, metilfenidato, vai atuar na cognição, certo?
Só para a gente retomar aqui, então, exemplos, né? Afetam o padrão neural, plasticidade sináptica. Possui como padrão a nova formação de conexão dopamina, observando o contexto e as pistas, tá? As pistas. Aqui, benzodiazepínicos, né? O psicotrópico. Eu só quero pontuar aqui, na realidade, o seguinte. O psicotrópico, muitas vezes, é utilizado para tirar as pessoas do uso abusivo de drogas, tá? Então, a pessoa passa a usar um medicamento que seja ansiolítico para ela parar de usar droga. Eu quero só pontuar aqui que muitas vezes o próprio benzodiazepínico é um produto que vai fazer o quê? Que vai produzir dependência, tá? Então, por exemplo, a pessoa está usando álcool, está usando a maconha, está usando uma cocaína e vai passar a usar um benzodiazepínico, por exemplo, tá? Um psicotrópico, para tirar a ansiedade da pessoa. Ele vai ajudar, muitas vezes ele ajuda, mas ele também faz o quê? Ele também pode produzir essa dependência. O metilfenidato aqui nós estamos discutindo, se não me falha a memória, o nome comercial, a Ritalina, né? É um medicamento que ajuda na cognição, mas também é um medicamento que a pessoa vai ficando dependente dele, né? E aqui eu estou pontuando drogas de abuso, a maconha, o álcool, a cocaína, que são produtos que vão trabalhar naquela plasticidade sináptica que nós discutimos, né? Observar neurotransmissores associados à construção de sensações prazerosas, construção de um estado de bem-estar, né? Então, como pontuamos aqui atrás, vou voltar, vou pedir licença para os senhores, às vezes nós estamos usando um benzodiazepínico para tirar o uso de uma maconha, por exemplo, de uma cocaína. Estamos usando, às vezes, uma dose mais alta para poder tirar a pessoa das drogas. Mas o que é que interessa, então, se ele vai parar de ser viciado numa droga e ser viciado em outra droga? Primeiro, que ele não vai precisar roubar ou matar para conseguir essa droga. Ele consegue essa droga a nível governamental. Ele pega num posto de saúde isso, tá? Segundo, que essas drogas vão proporcionar a ele também a não dependência física de um traficante, por exemplo. Ele está dependendo de um traficante para poder vender aquilo para ele. Ele consegue pegar esse produto de forma gratuita, não fica dependendo do traficante. E ele volta à convivência social, volta a tomar um banho, se alimentar, volta a ter uma vida normal, né? Aqui, só pontuando para os senhores, me perdoem, tá? Mas é importante entender isso. O uso começa, muitas vezes, da droga, um uso recreacional, né? Aqui o cigarro, né? E depois do cigarro, um avanço para maconha, para um crack, né? Aqui fotos mostrando o uso abusivo de drogas e, infelizmente, as violências que são provocadas por esse uso excessivo de drogas, né? Aqui as consequências, muitas vezes, a pessoa não seria tão agressiva sem o uso de drogas, e com o uso de drogas ela se torna mais agressiva. Aqui, às vezes, muitas vezes, o uso de drogas leva a pessoa ao suicídio, está muito comum na nossa região, né? E aqui uma foto para que você seja feliz, seja alegre, tá? Critérios de dependência. Destacamos 3 fatores, né? A capacidade que a droga tem de provocar o efeito esperado. Então, você está querendo sono, você tomou a droga, ela te fez dormir, você vai ficar mais dependente dela, tá? A teoria do critério genético, muitas vezes tem estudos envolvendo o critério genético, e a influência do meio ambiente também, né? Você está no meio de todo mundo que usa droga, é uma tendência de você fazer isso, e também um meio ambiente extremamente estressante vai te levar a buscar alguma coisa para te desestressar, e isso também influencia. Multifatorial, na realidade, critérios de dependência, né? O índice de recaída dos dependentes gira em torno de 99%. Quem começou a usar uma droga, uma tendência de 99% de algum dia ele voltar a usar ou não parar, né? Temos aí o detalhe da abstinência, já discutido anteriormente. Drogas atuam gerando problemas diretos e indiretos, prejudica a pessoa e prejudica a família, né? Já pontuei lá atrás com os senhores o DSM-5, que são critérios para categorizar, para classificar a dependência. Gente, eu quero agradecer a vocês, eu peço desculpa pelo tamanho da aula, né, e pela rapidez que nós falamos. Foi uma abordagem ainda assim breve, concisa sobre esses temas. Discutimos a farmacologia utilizada no sistema cardiovascular nessa aula, né? Discutimos um pouquinho das drogas inotrópicas e vasopressoras, fiz uma classificação delas em geral, pincei uma classe, as drogas inotrópicas e vasopressoras, e discuti um pouquinho do sistema endócrino, falei mais precisamente um pouquinho sobre o diabetes, as dislipidemias, e discuti dos senhores, na terceira grande parte dessa aula, a farmacologia utilizada no sistema nervoso central, discuti ansiedade, depressão, epilepsia, discuti dentro da psicose a esquizofrenia,
Parkinson, Alzheimer e o uso abusivo de drogas. Quero agradecer a você, muito obrigado e até mais.